entregava a nota. Ok? Então esse aqui é Simbora. o Tava exemplo fazendo o daqui, que aí? Ia entendeu, te dar aula, Marcos? professor? Como estava Tá fazendo o funcionando quê? antes. Assim, às vezes eu Como é que tá com o ficava olho vermelho assim, aí? irado, que eu falava, pô, não emitiu a nota ainda, tá 2 semanas para Não entendi. emitir a nota. Tá com o olho Era vermelho? padrão isso, É isso que eu tô entendeu? falando. Preparava a É, eu fatura, tô. ó, Parece tem que dar conjuntivite disso, viral. e a minha, Poderia ser e maconha, né? assim, desculpa, era Mas sempre pelo isso menos dava um daqui, ó, prazerzinho, tá alguma vendo? coisa. Mas não Tá é com o Ah, olho eu não. vermelho. mandei, eu vi uma pergunta, não sei o que, tá esperando a resposta de não sei quem, para ver se é isso mesmo. Não Então, tá ouvindo? assim, Tá me ouvindo? a ideia da gente Alô? começar a Eu tô Ah, colocar ouvindo, tô normal. dentro Só que agora ficou meio robótica a sua de, solução. de todos os objetos que a gente começou. está Não, criando no tá normal. sistema, em Não tô cada um ouvindo aí. desses módulos É, aqui, olha, o negócio né? A gente começou uma colocar essa virosezinha, categoria rapaz. Hoje eu contábil acordei dentro assim. de todos eles, né? Para quando os Aí me itens falaram que era pra passar soro. desses módulos aqui se Depois eu fui lavar movimentarem, com soro. Depois foi lá na internet, soro essa piora. parte Porque tem contábil muito sódio. funcionar Irrita mais de ainda. Aí eu me forma lasquei. autônoma. Entendeu? Assim, ó, vai ter uma pessoa, obviamente, Esperar sempre João chegar aí pra gente modelando Não essas tô começar. ouvindo aí. categorias ali, dando instrução, mas assim, uma vez que foi feita, já era, né? Porque é bizarro, né? Você vê assim, tanta pergunta e no final 90% das coisas que a gente fazia era exame, entendeu? Então, assim, dá para padronizar isso ou não? Esse é o pensamento aí que a gente precisa analisar para ver se tem algum tipo de ferramenta, né? E como que a gente pode Tá ouvindo? melhorar o processo, Beleza. né, para ficar mais autônomo, para quando a Vamos pessoa nessa. Ó, gerar a a gente vai agora fatura, partir pra. Essa aula era pra. O né, Antônio já tá aqui. Mas saber, enfim, ele vê a né, gravação e já automatizar essa é o que dá nota pra gente fazer. fiscal e saber a tributação disso. É, porque eu acho que essa aula é bem importante, sabe? Assim, da parte de requisitos. E a nossa Da teoria é que a parte gente, inicial é uma das que vocês mais poderão Todas ter as contato informações aí que precisa ter na nota no mundo precisam profissional, né? É, são constar, as técnicas de escrita de requisitos. Bom, então vamos lá. constar na fatura, Na aula passada, a gente porque falou daqui sobre a a pouco parte a gente teórica, vai o estar com processo a de emissão de requisito. nota É o processo integrada que a gente ao AENT, começa, faz a e primeira aí não conversa com o pode usuário, faltar nada, aí tem essa senão parte de concepção, que é não vai conseguir entender emitir, né? em alto nível o que é o sim, projeto, sim. o que é que vai ser Isso daí é feito. tudo, Aí o você arquivo que parte a para gente está, uma fase de o interno aí é tudo detalhamento, XML que você vai dessas notas, levantar e né? elaborar mais Depois que você informações. importa Depois nesses você tem sites a de parte de prefeitura e negociação, governo, correto? que você vai discutir com o Sim. cliente o que é para entrar, o que não é para Então entrar, tá, a o gente que precisa sai, o pegar que fica, o que pode ser incluído de novo, de acordo com sua as proposta. chaves Mas aqui, ó, esses 4 primeiros tópicos, do vocês podem XML para a gente tranquilamente pegar, abrir o modelar Gira, a nossa escrever, fatura não com essas aleatoriamente, mas eu chaves, vou dizer, escrever de maneira informal as coisas. tá? Então esses XMLs aí E da aí, prefeitura, eles depois têm que vocês chaves que entram na tem, parte de assim, as chaves é é o formatação município que para modela, entendeu, a mais ou menos? escrita do requisito, que Tipo, será utilizado em desenvolvimento. CNPJ é uma chave Na dentro medida que o tempo desse passa, que a gente XML, vai adquirindo mais né? traquejo nas coisas, a Então gente já tem que vai ver bem isso daí escrevendo para a gente pegar esses dentro do modelos formato. Mas aqui, nem sempre, assim, né? dificilmente acontece. Por Para quê? a Porque gente a já escrita modelar esse no módulo, os formato, módulos ela nossos, requer que a gente com busque essas mais informação. informações ali. É por isso que a gente não Então, faz logo assim, especificação logo de cara. a A gente gente faz vai os primeiros precisar 4 tópicos aí, texto colocar corrente, o mais máximo de informação que a informações gente conseguir aqui coletar, dentro. depois para Quais vão ser refletir essas o que é que informações? a gente vai Ah, tem que entregar para o constar mais desenvolvedor. informações aqui, porque o Os dois últimos é XML da validar, é fazer a gestão prefeitura dos requisitos, então não cabe. Mas enfim, solicita. focando na especificação Então, então, isso daí vai ficar como uma vamos lição de ver um casa aqui para a formato gente que já foi largamente utilizado, levantar esses especificação de caso de requerimentos uso. aqui dessas chaves. Isso Eu aí tinha tinha que colegas que ver. eram Isso aí da era um bom engenharia de software contato das lá antigas dentro, mesmo, assim, de governo, que alguma coisa até assim, hoje porque ele já utiliza tem esse essas formato. coisas aqui Não quer dizer que é ruim não, tá? Eu particularmente bem gosto nítido e já bastante também sabe do onde é formato que de tá caso de o uso. XML de cada cidade, Até e todos os XMLs já com algum às tipo de vezes é instrução interessante a gente manual para colocar que um é ele, pouquinho né? do formato de caso Que é de o que a uso gente precisaria aqui, numa lista especificação mais moderna, ágil. de XML, e Mas deve ter uma padronização em modo disso com geral, de um modo certeza, geral, e a aí gente vai deve ser o sair daqui federal, com a ideia de que não há estadual, formato bala de prata, não há o formato perfeito.
cada empresa vai utilizar E uma adaptação municipal. do que a gente está discutindo aqui, certo? A nota fiscal A gente padronizada. precisaria Bom, desse. se quiser saber sobre um nota pouco sobre a fiscal teoria de casos de uso, a gente vai discutir isso também lá em análise de no sistemas. nível Tem um diagrama de estadual casos de e uso. municipal, tá? A ideia é, São o caso de duas uso é um notas conjunto de diferentes. ações A realizadas nota por um fiscal, sistema que produz um estadual, resultado, municipal, Federal né? seria mais para imposto mesmo, né? Um Tá. resultado de valor, obviamente, para um ou mais O atores ou federal. Tá, stakeholders fechou. A gente do precisaria sistema. desses XMLs aí, Palavras-chave do caso de uso, né? que Que aí ajudem a já gente a entender começa como é que ele é construído. a estruturar essa parte Ações do sistema internamente, dentro que do geram um resultado sistema. para Então um ou tá, mais assim, do meu lado stakeholders, hoje, tá? você já me ajudou aqui a Então- já preparar o próximo módulo, que partindo é dessa esse daqui de laboratório de apoio. concepção, A gente já entendi aqui, a gente aspectos vai chave gerar da a entrada especificação de no caso de diário uso. quando for Atores. criar a fatura. Quem é o Ponto. ator? Ator, a gente pode entender como um papel desempenhado, um Próximo, perfil de A gente usuário, vai ter que agora né? avaliar Então como a é gente que vai tem ser o essa associação serviço. para atores. Vamos pegar, por exemplo, Exploração. SIGA A. Tem Dos vários já. atores. Vai fazer isso aqui Tem amanhã, o acredito discente, eu. tem o O docente, serviço coordenador de B2C. curso, técnico administrativo. Entendeu, Enfim, Marlene? Isso se aqui a a gente gente quiser vai ter que expandir ver mais, agora como é que a gente vai pró-reitor, fazer o reitor, crédito enfim, diretor de centro, e débito vários papéis, disso. né? Várias É bem coordenações, simples, cada é um com um só para papel faturamento, específico, só né? vai ser só uma categoria. Por quê? Então, Porque assim, vamos a supor, ideia é que um ator ele o cliente foi represente e agendou um grupo de usuários específicos dentro do sistema. uma A gente pode também entender consulta como um perfil de com o usuário, Fábio, não tem problema. né? E a gente, no momento que o cara Por que a gente agendou mapeia o a ator no consulta caso de uso? com o Fábio, Porque a gente vai ele justamente fez o entender pagamento. o que cada perfil faz no sistema. Isso é muito importante. O Fábio é o médico, E a gente prepara o desenvolvimento e para o isso. pagamento Óbvio, foi feito no num agendamento, cigarro da vida, é o discente que faz matrícula, né? responde atividade, A é o gente, docente que como responde ente, chamada, coloca notas precisa fazer e um assim sucessivamente. repasse para o Fábio, Isso desenha o né? escopo do Então, sistema de assim, aí maneira a bem pergunta clara. é como que a gente vai fazer É uma vantagem, isso inclusive, daqui em relação, minha opinião, funcionar em relação dentro à do diário história de usuário que a gente vai contábil, ver. Talvez, às vezes, a gente não tem um mapeamento tão claro quanto o né? caso Então, de isso aqui eu uso. vou deixar como lição de Nesse casa. sentido. Se você quiser tirar uma A foto aí, gente tem um mapeamentozinho os eu atores, preciso vocês vão dar ver que a gente vai pulo no identificar laboratório lá, para conversar com as meninas aí também, mas para finalizar aquela eu acho lista que de carece um material pouquinho mais a organização. pro De médico. todo modo, Tá, Marlene? Então, assim, a gente fica consegue isso identificar daqui isso nos dois, como tá? lição de casa aí para você. Segundo ponto, e uma atividades. tarefa Então é pra um amanhã a ator gente discutir que executa esse cenário uma série aqui, de tarefas, de né? atividades. Né? E depois disso, Obviamente, a gente vai encarar essas vai atividades ter como os casos de uso, né? Aí a gente depois vai ter que partir para a parte Tá. de funcionário e projetos. Uma atividade, já ela fez tem diversos passos. Pode ter. Tá. Pelo menos a gente tem mais esse lote 2 de ou mais, no pagamento mínimo. aqui, a gente amanhã a gente faz. Então, esse daqui a do gente tem aqui do B2C. uma proposta de formato de caso de uso que vocês vão Esse encontrar aí eu já- modelos de caso de eu uso posso para responder, escrever com diversas aonde aqui? sessões específicas. Esse daqui Esse slide ele representa mais ou menos um resumo daquilo que existe Eu já printei, do que eu vejo na maioria mas eu dos, digo assim, dos a templates de caso de uso que a gente encontra por aí. eu posso, onde que você Então tem o prefere título. que eu- O que eu título apresente? é uma coloca descrição lá no sucinta do caso de Discord uso. mesmo pra gente. Fazer tal coisa. Né? Aí, A descrição, aí já é um texto um pouquinho mais detalhado. É fazer o quê? Tem alguma restrição específica, alguma regra? Não, pode mandar ali no grupo mesmo, de cliente. Mapear tudo os isso, atores. né? Quem são os atores? É o discente, é o docente. E aí depois já vai me passando essas então, informações. vamos pegar que a aqui, gente vai por exemplo, precisar título, agora matrícula, descrever né? bem, como é que a gente Realizar vai a matrícula definir essas classes, do essas discente. funções, para A descrição. já deixar isso assim. Ação, e também um relatório. Ação que vai pra gente registrar poder começar a exportar as esses disciplinas relatórios de jornal, de diário. as quais o Essa é uma outra discente coisa deseja também, aí é um relatório disso, cursar entendeu?
no a gente semestre. Precisava ver como é que a gente exporta. No semestre o qual a matrícula está aberta. Eu estou pensando aqui na hora. Essa é uma das dificuldades, né? Nem escrever direitinho. Um jornal diário. Fazer a especificação direitinho. Porque a gente vai ter que escreve, depois muda. Quais informações? Você tá entendendo? Então, você quer ver lá? Isso também é uma. Conjunto de disciplinas para um semestre arquivo específico. De exportação. Mas quando você fala jornal diário, respeitando, né, os choques de horários, os pré-requisitos, deixa eu mostrar aqui. Dentre outros. Eu botei esse dentre outros de propósito, porque isso já geraria uma ambiguidade no requisito, né? Tá, respeitando os pré-requisitos, respeitando os conflitos ou choques de horários. Eu tô no telefone aqui. E esse entre outros. Você tem que descrever o que é, senão não faz sentido estar ali. Se você não sabe ainda, corra atrás para saber quais são as regras que tem que ser respeitadas na matrícula. Tá? Então é um exemplo aí de descrição de que forma isso pode impactar durante o processo de escrita. Atores, né? Quem faz a matrícula? Docente. Então quem realiza a matrícula é o docente. Quem aprova? Algum coordenador do curso, digamos. Mas aprovar a matrícula é outro caso de uso, é outra atividade. Então, não faz parte do processo aí. Aí coloca requisitos associados. Se você tivesse utilizando requisitos de alto nível para definir módulos do sistema, etc., você poderia associar isso aí. Ou outros casos de uso mesmo. Aí pré-condição. Pré-condição. Vamos supor que para o aluno fazer a matrícula, ele tem que ter o registro, tem que ter o registro do número de matrícula no sistema. Ou seja, deve ter realizado a matrícula presencial, digamos assim, para que ele faça essa matrícula online. A gente já teria dois requisitos aí, né? A primeira matrícula, que é aquela presencial, e a segunda, que é online. Não sei se ainda é assim, né? Mas enfim. Após condições, o que a gente esperaria de comportamento do sistema depois que essa matrícula acontecesse? Imprimir um relatório semanal, diário. Então, por exemplo, a gente poderia estabelecer que o número de vagas para as disciplinas que o aluno se matriculou deveria ser atualizado para as demais matrículas. Essa é uma pós-condição. A pré-condição é algo que tem que ser obedecido antes da atividade ser realizada. Após aquilo que há um comportamento do sistema que é um efeito colateral desse caso de uso que está sendo realizado. Certo? Então, não é um resultado do caso de uso necessariamente, tá? Porque o resultado do caso de uso é descrito aonde? Esse é o item mais importante do caso de uso, fluxo básico. Que é o quê? Sequência de tarefas. Passo 1, o que é que ele vai fazer? Vai selecionar a opção realizar matrícula. Passo 2, vai selecionar as disciplinas que ele deseja cursar. Passo 3, vai resolver os conflitos de horário das disciplinas. Passo 4. Então a gente segue nesses relatórios aí. Passo 3 poderia ser as pré-condições, né? Resolver as pré-condições. Ou não precisa, né? Pessoal, para mim, enfim, mais ou menos, alguma coisa. Deixa eu só responder aqui, galera. O ticket ele já tá lá no to-do, nesse do jornal diário aí, mas dá uma brecada nele até a gente ter mais informações de tudo isso que a gente tá aí no caso, né? Não só do projeto. Né? Exato. A gente pode colocar esse código aqui, tá vendo? Vocês não estão vendo minha tela, né? Compartilhado, não. Então, aí essa é a parte mais importante, fluxo básico. Por que a gente chama de fluxo básico? Eu gosto de dizer que é o caminho feliz. É o caminho feliz porque se tudo desse certo, o que é que aconteceria de ações do usuário e resultados do sistema? Tá vendo aqui o inclusive tem modelo de caso de uso que ele separa a ação que o usuário faz do resultado que o sistema traz para cada passo. Mas eu acredito que o ID é melhor. Mas por que eu estou dizendo que é o caminho feliz? Então, vamos supor, por exemplo, da matrícula, o caminho feliz da matrícula é o cara selecionar a disciplina, não tem nenhum pré-requisito, tá tudo ok, e tudo ok com os conflitos. Né? Qual que era o outro número do TIC? Eu até mencionei aqui nos passos 3 e 4, eu entraria nessa parte de conflitos e tal, mas
Acabei me expressando errado. 924. Essa parte entraria onde? Para isso existem os fluxos alternativos. Que eles vão dizer, olha, a partir do passo 2 ou 3, né? Onde ele seleciona a disciplina, caso ocorra conflito de horário entre duas disciplinas, aí ele vai dizer os passos que o sistema vai fazer para isso. É isso que a gente chama de fluxos alternativos. Tabela, cara, a gente em alguns casos tem fluxos alternativos que a gente chama de fluxo de exceção. Que aí é se o sistema... O que é que o sistema faria perante algum erro que acontecesse? Tá? Tô com ele aberto aqui. Ai, que estranho, velho. Pega um exemplo aqui real. Real, assim, um exemplo escrito, né? No Kanban. Um exemplo de um caso de uso de enviar uma foto para essa ferramenta chamada de RTK, Emergency Response Toolkit, né? Aí ele vai dizer, olha, a descrição é o quê? Através de um aplicativo, a pessoa vai enviar fotos para esse cara no intuito de auxiliar a tomar decisões pelos coordenadores de crise. É muito importante, gente, assim, quando a gente escreve requisito, seja caso de uso, seja história de usuário, eu só não tô vendo aqui no aplicativo. A gente sempre tem que explicar a relevância do requisito, o valor que ele tem. Eu quero ver aqui. Se você não souber qual valor que o requisito tem, ele não é o requisito. Não tem porque tá aí. Só entra no sistema aquilo que tem valor. Aquilo que gera valor para o seu usuário, cliente, patrocinador. Não, tô vendo. Nesse caso aqui é o quê? Por que eu envio a foto? Para auxiliar na tomada de decisões pelo coordenador de crise. Então estou explicando a relevância. No caso de uso, o local para colocar na descrição. O ID do projeto. Aí, pré-condição. A pessoa tem que ter o aplicativo instalado e tal. Dentro dessa daí. Quem pode fazer isso? A pessoa afetada. É uma situação de emergência, tá? Se aparecer. O coordenador de crise também pode enviar e tal. E a pós-condição é a foto ficar disponível lá no item, né? Nessa ferramenta. E tirando fluxo isso, básico. Passo 1, a pessoa tira a foto, ela ativa o aplicativo, perceba, ó, isso aqui não é nem um software, ela tirou a foto, não usou nenhum o software que você está desenvolvendo, mas você está considerando isso como um passo do usuário. Tira a foto, ativa o aplicativo, seleciona enviar foto, aí quando ela clica em enviar a foto, seleciona a opção que deseja enviar. Isso. Porque projeto é só ali, né? Depois de selecionar a foto, clique em enviar. O aplicativo informa que a foto foi enviada com sucesso. Fluxo básico, ó. Caminho feliz. Foto enviada com sucesso. Perceba que eu tô falando seleciona. É uma dica aí também, tá? Clicar e tal, muito cuidado, porque se você tiver no celular, você clica, não clica. Aí, Mardonete, se é um sistema web, a pessoa pode estar sendo do celular, do desktop. Alguns exemplos já desses daqui, olha, certo? Pronto, aí um fluxo alternativo, né? A partir do passo 5 do fluxo básico, qual é o passo 5 do fluxo básico? Quando ele vai apertar em enviar, né? Pronto. Né? Como é que a partir desse passo, isso, caso não haja conexão com a internet, aqui é a condição que ativa esse fluxo alternativo. Se não tiver conexão, o aplicativo não vai enviar a foto e vai informar a pessoa, ó, a foto não foi enviada, por favor, verifique sua conexão com a internet e tente novamente. E que mais? E a princípio, aí com esse, o palote de pagamento, basicamente é bem simples, né? Porque lá a gente só vai rastrear qual que era então, esse é o formato, galera. Você não tem segredo nenhum. É simples. Agora, uma coisa é você ver e entender, outra coisa é na hora que for escrever. Aí você vai ficar, como é que eu escrevo isso? Então faz parte do processo. Por isso que a ideia inclusive eu até avisar vocês que eu já marquei com o Diego já para terça. Vocês receberam no e-mail de vocês aí a alteração do convite, mesmo horário. E a ideia é que com a escrita que vocês têm, vocês comecem a especificar esse tipo de coisa. Situação do médico lá, nesse formato em história de usuário. Aí vocês vão decidir. Que aí eu completo o seu próprio desenho aqui. Mas esse é o grande ponto da história. Aí a gente fácil, mas quando você pega para fazer, você fica tem funcionado. Sem saber para onde ir. Com a prática, vocês acabam desenvolvendo aí o caminho direitinho. Ele é diferente aqui do médico que está recebendo por consulta. Por que surgiu história de usuário, né? Primeiro que a galera do ágil é descontente com o que a galera da engenharia de software tradicional faz, né? Existe também, não vamos tapar só com a peneira não, tem um preconceito, tinha um preconceito grande. Que trabalha até porque hoje todo mundo agora... Ele trabalha aqui pro Corp.
utiliza abordagens ágeis assim, e tal. Aí a gente vai ter então, hoje em dia não tem muito mais preconceito por conta disso. Mas, enfim. Prestador de serviço. Mas aí o que foi que aconteceu? A galera criticava a forma como o requisito era escrito, que era algo muito cheio, muito completo. Acionista, assim, e tal. Vamos supor... Aí o que é que eles fizeram? Elaboraram um formato que... Qual era a primeira dificuldade? O caso de uso, requisito lá tradicional, ele é muito técnico. Não dá para um cliente ler. Então, eles já identificaram isso como um problema a potencialmente ser resolvido, né? Os objetivos não são claros. Distribuição de dividendos. Quer dizer, os clientes, na verdade, não são claros os objetivos. Então a gente vai ter aqui... Os caras sempre querem tudo para cima da hora, né? E o acionista vai ter o prelabore. Não tem tempo para conversar com o desenvolvedor. E aí vem o que eu também mencionei, tipo, comparado ao que era feito antes. Não era uma linguagem que você poderia se comunicar direto com o cliente. O modelo do usuário, né, Gabi? Quando você vai colocar então, o salário essa dificuldade era clássica lá. Então eles pensaram o seguinte, história de usuário. Isso é uma coisa aqui também, deve ser algo, um texto a gente especificar, faz um favor pra mim, Matheus, que ao invés de distanciar a gente do cliente, ou seja, seja algo só nosso, a gente compartilhe com ele, seja uma ferramenta para se comunicar com ele, né? Então por isso que eles criaram um formato. E tem esse papel aqui. Não, que essa coisa, o funcionário só tá podendo ver o super admin, né? Também considerando o problema desse daqui, né? Se você pensar nas falhas desenvolvidas no projeto de software, 37% estão relacionadas a requisitos. Né? No Sandbox eu tenho é verdade, eu coloquei errado. Ele no... Isso, o Mardonete. A galera do Agile defende que a interação com o cliente é chave para isso. Depois você faz o login aí. Com o interessado. No seu. Então, justamente para falar a mesma língua, aí criaram a história de usuário, que é uma linguagem comum para gente técnica e gente de negócio. Essa conta aqui é uma simples, objetiva. É só pra gente esse blá 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 todo aí, fazer qualquer coisa ali. Não é uma conta de treinamento, entendeu? E aí o que é, no final das contas, a história de usuário? Deixa eu ver aqui, assim, no modelo presencial, a história de usuário é um cartão. Tem gente que ainda usa, hoje é mais raro, porque com o surgimento das ferramentas como o Gira, o cartão agora é o card do Gira. É tanto que hoje em dia, se vocês entrarem qualquer time de desenvolvimento e tal, vocês vão ver que é muito comum a galera falar que são... cadê o card para eu desenvolver? Né? É muito associado ao cartão lá da história de usuário. A gente chama aqui, vamos relembrar aqui, né, o que a gente fez? Aqui os cards que a gente tem no backlog, né? Então esse é o card da história de usuário. Só que veja, esse é o card do Gira. Não tem formato nenhum aí. Ele tá necessariamente a história de usuário também ela tem um formato muito aberto. Que basicamente como ele é feito, né? Primeiro, a gente tem que focar apenas nos detalhes suficientes, mais chato, né? Tem que ficar trocando as palavras pro entendimento do projeto, entendeu? Daquela funcionalidade. Tem que ser fácil de escrever, fácil de estimar principalmente. Esse aqui é o seu. Tá? E esse ponto do épico aqui eu vou entrar em detalhes, mas eu quero que vocês lembrem lá, quando eu falei, requisitos eles podem ser requisito de alto nível. Ele não tá como super admin. Inclusive quando a gente começa um projeto, a gente fala muito sobre requisito de alto nível e de baixo nível. Alto nível é aquele que a gente descreve de maneira bem sucinta, que às vezes é até um módulo de um sistema. Pagamentos, né? Módulo de pagamentos. Aí, mano, quando você clicar aqui no seu nome, contas a pagar. Tá vendo aqui em cima? Contas a receber. Você vai ter esse botão aqui, trocar conta. A gente descreve histórias essa conta nesse nível de abstração. E se a gente for relembrar lá da página de requisitos, eu havia mencionado o seguinte, olha, a escrita do requisito ela pode ser de dois níveis de abstração diferentes, alto nível e baixo nível. Nesse módulo o alto nível, ele vai contextualizar o que é aquela tarefa ou aquela macroatividade. Né? Ainda está meio que rascunho. O de baixo nível, aí sim, vão ser funcionalidades a serem desenvolvidas. Então, os de alto nível têm um caráter de organização da nossa aquelas páginas públicas. E os de baixo nível, o cara tem realmente dizer aquilo que vai ser feito. Mais tarde, cara. Tá?
E aí a gente vai começar agora a colocar essas instruções já tudo Isso vale também para online, caso né? de uso e para Mas história de aqui usuário. dentro de Só que eles salário inventaram também, um nome Marlon, diferente. tem PJ Se o baixo nível a gente e chama você de tem história, CLT, né? E aqui, teoricamente, é para a gente adicionar os impostos, tá vendo? né? Então, O assim, de me dá alto um nível a gente chama imposto de aí épico, de né? pessoas Épico de é CLT, uma macro FGTS. história, digamos assim. INSS, FGTS. Então isso daqui esse recurso aqui, E até tipo eu preciso que subprodutos ou você dê uma produtos olhada inteiros, aqui a no gente tem até com um outro carinho, nível porque que seria aqui a o gente tema. precisa melhorar. Seria equivalente Tá aos vendo? módulos lá dos Condição, requisitos também. porcentagem FGTS? Você sabe? Enfim. Eu não sei. É porcentagem do salário? 8%. 8%. Então, se eu colocar Ou seja, mil, a gente também Pra tem isso, essa eu tenho prática de começar escrevendo já épicos pronta para só isso. para Aí eu organizar o posso nosso mandar backlog. com todos os Dos épicos a gente pode encargos. quebrar em histórias. Acho que fica legal. Isso é possível também, tá? Isso, ficaria legal. E aí a gente precisa. Imagina, eu queria que você Sempre usasse foco na esse necessidade recurso do aqui, usuário, não é um recurso né? finalizado ainda, Não tá? vamos Tá entrar vendo? nesse A gente momento deu em uma detalhes parada porque chegou técnicos. no momento que a gente falou, a gente Já precisa mostrei de para uma vocês pessoa lá no de início na parte de contábil gestão agora de para dar projetos auxílio pra gente. que o O PO, que mais que a gente precisa aqui? na parte técnica, Aí ele dá não uma vai olhada definir muita coisa, nessa, a vou não até ser te que ele passar alinhou com algum aqui, desenvolvedor isso. Ou é alguma você outra vai tarefa de entrar ajuste, aqui, ó. né? Mas o momento de especificar o detalhamento técnico é na hora da estimativa, do planejamento da sprint. Então ele vai focar na necessidade do usuário, né? E aí vem para a parte que realmente interessa. Como é que escreve uma banana de uma história de usuário? Lá no Aent, é um cartão, né? Geralmente, como eu falei, o cartão ele tem frente e verso. Levar direto. Só que no Gira não existe frente e verso, né? Então a gente coloca tudo no mesmo lugar. Tá. Geralmente a gente coloca aqui no campo da descrição, tá? Dá uma olhada e clicar nessa aba salário. Da descrição. Brinca com ela um pouquinho aqui, depois passa pra gente Vamos criar novamente de como que isso deveria ser no mundo ideal. Vamos criar uma funcionalidade de login já aqui rapidinho, pra gente fazer novamente como esse é que negócio. A gente adicionaria esses cursos aqui CLT. E aqui eu inclusive chamei, se vocês repararem aqui também um novo botão. Tem alguma abreviação para acionista? Essa tarefa aqui, será? Ela tá associada ao épico, tá vendo? Ajustes para o Reconcitec. E aqui teria Cadê? um novo botão aqui para acionista. Vocês repararem aqui no Gira. Ou seja... E aí a gente teria... Pronto, já cliquei aqui. Ó. Ajustes para o Reconcitec, tá vendo? Se você clicar aqui em cima, ó, ele é um épico. Para isso daqui. Tá vendo? Do acionista. Tem várias histórias dentro dele. É muito legal pra gente organizar. Épicos, poderia colocar uma descrição no épico aqui, o que é que significa isso. Tá, então agora, basicamente voltando aqui para o exemplo, a frente, para você tirar poderia colocar qualquer coisa, né? Foto, aqui realmente tem formato muito definido, não. Frente de trabalho, como que isso daqui vai funcionar para cada um deles, né? E a revisão, o que a gente vai estar fazendo em termos de crédito dos e débito para eles. A gente vai gerar o crédito e débito só no final do mês, quando a gente for eu tenho meu app, dentro do meu app tem várias histórias, né? Aqui a gente já... Ótimo. Já colocou até mais como feitas, beleza. A gente seguir mas o que eu tava falando era mais sobre o formato da história, né? Esse então, é um formato de uma história de usuário. Mas eu volto a falar, o conceito básico da história de usuário, ele não exige que ela seja escrita em nenhum formato específico. No servidor com o tempo, foi criado esse formato, que foi aceito pela comunidade. Esse formato ele foi herdado do método chamado BDD, Behavior de Comportamento Mas, por exemplo, aqui, Driven Development, que é uma especificação que você descreve aqui, como eu quero, ou para que, ou de modo que. Né? Tanto faz. A gente nunca traduziu. Por que foi largamente aceito esse formato? Primeiro, como você vai dizer qual é a função, quem é que está interessado nisso? O mês, parece muito com a todo do caso de uso. Né? Como um discente. Entendeu? Poderia colocar a matrícula aqui, né? Podemos colocar. Eu posso pesquisar ou eu posso vir aqui e criar uma nova folha realizar uma
quem que vai ser pago nessa semana? Discente. Eu vou deixar assim, esse título, e ele é proposital. Então, depois eu vou explicar o porquê. Já criou certo? Isso daqui. Eu vou mostrar para vocês um método específico para especificar a história de usuário e porque eu coloquei dessa forma, não apenas matrícula. Tá? Ou a gente faz isso de forma automática. Né? Beleza, realizar matrícula. Então vamos botar aqui, ó. Qual seria o formato? Então, como trabalho. Entendeu? Discente. E aí você vai aqui no final. Eu quero realizar minha matrícula. Criar. E aqui você vai ter as informações eu possa daqueles funcionários. Mas tá vendo que o salário tá tudo as zero disciplinas aqui? Porque assim, eu nunca consegui o pessoal para usar o sistema. Do semestre. Né? E aqui seria o segundo passo de aprovação, entendeu, Marlonese? Aonde chegaria uma segunda pessoa e negrito aqui esses itens, pode pagar todo mundo aqui. A gente poderia copiar esse formato e colocar. Rejeita essa pessoa aqui. Rejeita por quê? Vou fazer aqui demitido. Também assim, ó. Sei lá. Colocar um heading 1 aqui. Então, opa. Nessa questão aí da folha, eu a princípio não visualizo como beleza? O AENC Pronto. vai essa é a história. Gerar tá? O que é que a gente ganha com isso? A gente disse qual o papel envolvido, qual a meta que ele tem. Pela contabilidade. Porque cadê? Existem verbas. E o principal, o benefício, a relevância, aquilo que eu havia mencionado no caso de uso. Não tem como sair aí do AENT. É só isso. Só podem sair. Agora, já digo para vocês, na prática, de folha de pagamento. Só isso não é nada suficiente, nem um pouquinho suficiente. A gente precisa detalhar muito mais. Tá? Na prática, como é que eu estou acostumado a fazer? A gente cria uma outra seção. Eu costumo chamar de detalhamento. Então, dá o título que a gente quiser. Hoje eu já consigo, no sistema de folha de pagamento. Vou abrir aqui uma lista de tópicos. Ó. Exportar vou colocar arquivo uma outra seção. De remessa o que é que tem aqui no detalhamento? Coisas que não estão descritas na história. Por exemplo, poderia ser usada regras. Pelo próprio AENT para trazer essas duas disciplinas. Não pode haver essa questão do... Acho que o que a gente pode fazer, vamos tirar o CLT dessa equação aqui só um pouco, e vamos só pensar nessa questão do PJ e do acionista, entendeu? Porque assim, essas pessoas aqui, eles não vão estar batendo ponto, cumprido os pré-requisitos. Não é essa a ideia. Das disciplinas. Não vai ter. Pela bola não bate ponto. Que deseja se matricular. E assim sucessivamente. Tá? Então não bate essa ponto, é a segunda sessão. Então vamos tirar o CLT aqui da equação, então, e vamos só pensar. Essa é uma segunda sessão. Beleza. Que aí a até gente então, estamos especificando. Um cartão seria mais ou menos assim, né? Como estudante, eu quero comprar um ticket de estacionamento, de modo que eu possa dirigir até a escola. Aí no cartão, ó, você pode marcar essas coisas. Mas aí eu falei, não, vamos esperar. Prioridade, a gente vai precisar estimativa. Porque tem a gente fez lá o Planning Poker, né? É aqui que a gente coloca, no cartão mesmo da história. Então isso é uma coisa que a gente vê depois. Quem é que é o responsável na hora da execução? Mas o PJ e o acionista é comum também, a gente pode acrescentar os protótipos de tela aqui no sistema para ele gerar. Se um designer já fez a tela da matrícula, você pode botar aqui no detalhamento, ou pode criar uma seção aqui. Gerenciamento de conta. Design. E uma coisa que eu não vi aí, que a gente pode acrescentar nesse design. Nesse caso aqui eu não tenho tela, então vou botar um não se aplica, né? Beleza. Diversos, tanto do PJ como do acionista. Então, exemplo de desconto do acionista. E aí, para completar a parte do cartão, eu falei da frente do cartão. Plano de saúde. Então a gente fala que o cartão tem 3 Cs, né? O C do próprio cartão. Né? É um exemplo de desconto do PJ. Da conversa, que é óbvio que é fruto da comunicação com o cliente. E está faltando a última parte do cartão, que é a confirmação. Olha então para mim. Esse é o verso do cartão. Por favor, e adiciona e vai adicionando. O que é a confirmação? A confirmação, pode dar um print na tela, só falar, a gente hoje no mundo ágil e depois que a gente desenvolveu mais a área de qualidade, né?
Quality Assurance, e isso daí são coisas a gente interpreta essa parte de confirmação do cartão, a gente chama de critérios de aceitação ou critérios de aceite. E esse é o que é isso? Esse é o grande tema, basicamente, né? A gente se enquadrando dentro desses tudo aquilo que eu vou validar para verificar se essa tarefa então, que eu descrevi aqui isso, foi cumprida corretamente. Tá? E o outro que ficou para trás seria... Existem várias formas de especificar essa confirmação. Você pode fazer uma especificação de regras assim, já falou, tá? Não tem problema. Agendamento B2C. A gente já mataria isso aqui, a gente botaria a confirmação. A sessão de detalhamento seria a confirmação. E lote de pagamento, né? Esse daqui é bem simples, né? Mas eu gosto mais da abordagem que eu vou mostrar a vocês logo a seguir. Esse aqui não que é a do método chamado BBB e o que a galera de agilidade e a galera que trabalha também com automação de teste e tudo já faz hoje em dia. Gerenciar essa parte aqui. Os critérios de aceitação, eles são descritos através de cenários, tá? Deixa eu mudar agora aqui. Então eu vou seguir aqui, tá? A confirmação poderia ser qualquer forma que vai refinar aqui a regra que você colocou no texto da história, certo? Tá. Que eu tô aqui no sandbox, não tem nada, né? Aí aqui ainda continuando, tá em detalhamento, a gente poderia colocar, todas as transações, planilha, né, que a gente de exemplo para as disciplinas. Do contas a pagar e tudo isso. Essa parte aqui, a princípio, com os dados já tá. Isso aqui não tem nenhum segredo que devem ser exibidos. Né? Então aqui já tá o negócio, né? E aqui tá o fornecedor. E aí vai. Então né? Aqui é o a gente já sabe que com as histórias de usuário, as técnicas para coleta são as mesmas que a gente discutiu até então. Isso aí eu não preciso nem repetir. Mas fechou, gente. Deixa eu correr pro laboratório agora, que já 3 horas. Aí a gente conversa amanhã. Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vou Gabriel dessas melhorias do coisa para criar o ticket. Tá. Pode falar, Mardonete. E mais importante de tudo, assim, a principal dificuldade que a gente vai ter é definir qual é a história de usuário que eu vou colocar para desenvolvimento. Mas então hoje pra gente não veio nada pra gente fazer não, né? Não sei. Qual é o... Como é que eu posso dizer? Na verdade tem sim. Vamos supor que vocês pegaram essa frente de trabalho aqui agora, do ajustes para o Reconstec, e eu tenho várias coisas para fazer. No modo da quais seriam as histórias? Ali, né? Por exemplo, do lado de ID do Se vocês chegarem a ter dúvida de quais seriam as histórias, aí vocês seguem a abordagem de análise de sistemas. Brainstorming, escreve, refina e melhora a situação. O que é que vai te dar um guia de que você está no caminho certo? Uma história deve ser que tá lá no coisa independente, antiga, ou seja, a folha de pagamento lá e você escolhe. Uma história ela não pode ser muito dependente da outra. De que forma eu quero dizer isso? Vamos supor que você tem um cadastro de usuário pessoa física no sistema e um cadastro de usuário pessoa jurídica. Almoçar ainda que ainda não sei. É tão parecido o negócio. Eles são tão dependentes que não faz sentido a gente colocar eles em histórias separadas, certo? Então, independente, ele vai ter essa conotação, né? Se minha história for independente, ok, né? Negociável, né? Tá muito associado à capacidade que eu tenho de dialogar com o cliente em relação a essa história de usuário. Ele entende o que eu coloquei aqui. Né? Valiosa, gera muito valor para o cliente. Então, se a gente lá na especificação da própria história está descrito bonitinho o valor da história, estamos assegurados. Mas aí eu quero... essa é a principal... os itens principais aqui para vocês prestarem atenção, são esses 3. Para vocês dizerem, olha, isso aqui é realmente uma história. Primeiro, ela tem que ser estimável. Por que estimável? Vamos supor que você pega uma história e você vai fazer assim, eu vou fazer... A minha história sei lá, vou pegar aqui... Revisar trabalhos de um evento, né? Pegando o sistema do PPGC e eventos. Pô, revisar trabalho... O que é revisar trabalho? Você vai atribuir revisor, você vai selecionar os artigos,
Você vai acompanhar as revisões, o revisor vai colocar o parecer dele. Olha quanta coisa. Você consegue estimar isso, meu amigo? Pegar essa tarefa e estimar. E vamos lembrar o que a gente discutiu lá em gestão de projetos. O segredo para uma boa estimativa, para uma estimativa mais próxima, é a gente detalhar o máximo possível, porque a gente vai ter um controle maior de quantas horas a gente leva, quanto tempo a gente leva para fazer cada coisinha daquela. De uma única funcionalidade, uma única história de usuário. E mas você pega uma história de usuário que tem várias dentro dela praticamente. Você já vê que é um indicativo de que tem que quebrar. É por isso que no Planning Poker, eu cheguei a mencionar para vocês, não sei se vocês estão recordam, vocês se recordam, mas se uma história tem pontuação maior que 13, é um significado de que você vai ter que quebrar aquela história em partes menores. Ou seja, ela não é pequena o suficiente. Então, estimável e pequena andam juntas. Andam juntas. E testável, o que é que significa? Significa que para eu colocar uma história para ser desenvolvida, eu tenho que dizer como é que eu vou testar ela. Ah, mas eu não sei como é que eu vou testar. Então, você não tem domínio ainda sobre a história. Você ainda tem que trabalhar mais nela para ela se transformar numa história propriamente dita. Mas, em outras palavras, o que é uma história ser testável? É você escrever direitinho os critérios de aceitação, né? Vou botar aqui uns critérios de aceitação, que é o que a gente vai ver agora nos próximos slides aí, tá? Então, sempre que vocês se depararem com esse tipo de cenário, eu estou com uma demanda grande, eu preciso quebrar histórias. Vocês veem aqui, é o que chama do método INVEST, né, do Kelly Waters aí, e que hoje é propagado aí para todo mundo que fala sobre ágil, assim, muita gente que fala sobre ágil, acaba mencionando as qualidades que uma história de usuário precisa ter, certo? Aí eu faço até uma proposta, né, de passo a passo que pode se seguir e tal. Como é que a gente começaria uma abordagem ágil utilizando histórias de usuário? Do mesmo jeito a gente pode começar, do mesmo jeito que a gente faz requisitos. Como é que faz? Requisito começa com requisito de alto nível, depois quebra ele em requisito de baixo nível, e aí começa a refinar eles direitinho, né? Como é que seria para o caso de história de usuário? Vocês começam pelos épicos, um projeto do zero. A gente vai ter uma lista de épicos no backlog. A gente vai identificar possíveis personas, atores. É saudável. Mais opcional também. A gente não precisa necessariamente ter esse mapeamento já de cara. E aí você vai quebrar esse épico em histórias de usuário. E depois estimando as histórias nos planejamentos das sprints, né? Ou se for um Kanban que não tem conceito de sprint, você vai estimando antes de entrar em desenvolvimento, ou durante, né? O Kanban não tem muito essa restrição, tá? E aí tem um método, aí depois procurem, tem um livro, tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui o livro, vou mostrar para vocês. Não, tá não. Mas é o método chamado PBB. E são livros baratinhos. Esse é um conjunto de livros aí do Paulo Caroli, que é o cara da ThoughtWorks, aí, uma das maiores empresas aí de desenvolvimento de software, de consultoria e tudo do planeta. E é um cara que a galera paga um pau retado e realmente as coisas dele são bem interessantes, as técnicas dele. Ele fez com outro autor, esqueci o nome dele agora, porque o Paulo Caroli é o mais famoso. E aí eles criaram esse PBB, que é o Product Backlog Building, né? Uma técnica para construir backlog de produto, que fala exatamente como é que a gente constrói, como é que a gente chega nas histórias de usuário. E aí vem o primeiro ponto, aí ele fala assim, a primeira coisa que a gente faz é pegar as histórias e colocar desses cardzinhos assim, e colocar o título delas. É o que a gente estava fazendo aqui, né? Antes de
antes de eu especificar, a gente fez aqui, realizar a matrícula do discente. E agora eu volto a vocês. Eu não falei que o nome do jeito que estava era proposital. Por que é proposital? Agora eu explico. Porque ele segue o formato aro, né? Esse formato aro significa, olha, eu vou dizer uma forma bem concisa de especificar um título de história seria: primeiro, descrevação. Segundo, descreva o resultado. E terceiro, perdão, descreva o objeto, né? Pronto. No nosso caso, eu fiz o quê? Realizar a matrícula do discente. Realizar seria a ação, a matrícula é o resultado e do discente seria o objeto, né? É um formatozinho aí que faz com que a gente não esqueça os itens essenciais de um título relevante para uma história de usuário, até para requisito também. Essa dica aí é legal para caso de uso também, tá? Então temos aí esse formato que é legal para a gente utilizar. E segundo, ele explica, né? Como é que você faz a história de usuário? Ponto. Ele aqui até colocou palavras diferentes, né? Como tal pessoa eu posso fazer tal coisa para, gerar um determinado valor de negócio, né? Beleza. E ele fala aqui, ó, nossa história ela vem acompanhada dos critérios de aceite, tá? Os 3 Cs aqui que eu havia me falado. E ele fala que aqui, né, esse formato são os 3 Ws, né? O what, whom e why, né? O quem, o que e porquê. Tem essas questões também. Essa galera do Agile é cheia de frescura. Eu estou falando isso tudo porque a gente já viu isso tudo. Na verdade, eu quero focar no formato dessa parte aqui, que é o que está faltando para a gente, né? E vou dar um exemplo para vocês. Como é que a gente faz um critério de aceitação? Pronto, vamos pegar esse exemplo aqui, que ele vai nos dizer exatamente o que é que a gente precisa. Olha, como palestrante, a história é essa, né? Como palestrante, eu posso linkar a apresentação externa para integrar trabalhos. O que são os critérios de aceite? São as regras que me fazem confirmar que aquela funcionalidade respeita as regras definidas, certo? Então, o critério de aceite 1 seria associar a apresentação nas plataformas de compartilhamento de apresentação. E a segunda seria associar a apresentação ao publicar o trabalho, né? São 2 cenários diferentes aí que a gente descreve para esse critério de aceitação, tá? Para facilitar um pouco o entendimento, como é que eu faço o meu processo de identificação de critério de aceitação? Os caminhos os caminhos da história de usuário acabam refletindo quais seriam os meus critérios de aceitação. Vamos pensar aqui na matrícula. Quais são os caminhos possíveis para a matrícula? Se você quiser associar isso com caso de uso, qual é o fluxo básico e os fluxos alternativos? No fim das contas, o critério de aceitação é basicamente a descrição que tem fluxo básico e alternativo. Por isso que eu falo que a galera reinventa o que já existia antes, né? Seria então o seguinte: a matrícula sem nenhum problema, sem nenhum choque, sem nenhum desrespeito a pré-requisito, uma matrícula com choque de horário e uma matrícula com disciplina que o aluno não tem um pré-requisito, né? Pronto. Então, basicamente, o que é que você precisaria fazer aqui? Eu vou colocar uma seção nova chamada Critérios de Aceite. E vou colocar aqui matrícula sem inconsistências. Esse é o meu primeiro cenário, inconsistências. Caminho feliz. Eu costumo fazer dessa forma porque eu acho mais fácil de absorver. Pronto. Matrícula contendo disciplinas com choque.
Esse é o 2. Opa. Esse é o 2. E matrícula contendo como é que a gente colocaria essa? Matrícula para disciplinas com pré-requisitos não atendidos. Seriam pelo menos esses 3, tá? O que eu penso agora assim de cara seriam esses 3. O que é que você está fazendo aqui? Você está tornando a história testável. O cara de QA vai olhar para você e vai falar: rapaz, você meio caminho andado para mim, viu? Porque tem time na prática que não faz isso. E aí os QAs ficam se batendo para eles que fazem os critérios de aceitação, né? Quando o PO ele pega e já faz isso aí, a galera agradece. E esse, como é que a gente vai escrever os critérios de aceite? Parou aí? Não. Tem um formatozinho também, ó. Dado tal coisa, quando eu fizer isso, então vai acontecer isso. Então, esse primeiro passo você está configurando o ambiente, né? Configurando o cenário, né? O quando é a ação que você vai fazer associada a essa história. E o então seria o resultado esperado, né? Então, dado quando então. Então, seria dado quando então. Vou colocar aqui, né? Vamos pegar essa matrícula sem consistências. Dado que eu acesso a opção de realizar matrícula quando eu não, né? Dado que o discente acessa a opção de realizar matrícula quando seleciona as disciplinas. Aqui, geralmente, a gente coloca o mais lúdico possível, né? A gente coloca os nomes da disciplina, tipo Cálculo 1, Física 1 e PD 1. Aí tem mais coisa que ele faria aqui nessa parte da ação dele. Vamos supor que ele vai dizer aqui no ato da matrícula, né? Quando seleciona as disciplinas e informa que possui necessidades especiais. Se bem que hoje em dia não hoje é pessoa com deficiência, né? Então informa que é uma pessoa com deficiência. Então o sistema informará matrícula. Então na verdade não bota, geralmente não bota o sistema nessas descrições não, né? Bota o discente receberá o feedback matrícula realizada com sucesso. Vou botar em negrito aqui. Dado quando e então. Certo? E aí tá descrito meu critério de aceite. O cara que pega, imagine, e aqui vocês poderiam descrever os outros, tá? O daqui seria uma configuração que o cara escolhe uma disciplina tal e depois escolhe a disciplina Y que tem um choque, né? E aí qual seria o resultado? Então eu colocaria no então o resultado necessário, né? Então aqui eu vou colocar um reticências e aqui eu vou colocar um reticências. Aí agora, juro para vocês, finalizou aí. Agora sim tá tudo especificado.
Olha para essa história. Imagina se é um desenvolvedor. Quando você lê a história, o que é que vem na sua cabeça? Ó, eu sei o que é que vai ser feito. Eu sei o valor gerado. A importância dessa história. Se tiver um protótipo de tela, eu vou ter aqui para eu implementar a tela. Né? Se tiver prototipação. Aqui eu sei as regras envolvidas naquela história. E já sei como é que a pessoa vai testar para verificar se está funcionando ou não. Para validar se está funcionando ou não. Então o desenvolvedor está no céu aqui. Quando chega na seção do sprint, do backlog da sprint, falta só o quê? Aquela velha seção de, vamos chamar de refinamento técnico, como a gente quiser. Aí essa daqui fica para o time de desenvolvimento fazer. Certo? Vou botar aqui. A definir. Certo? Morreu aí. Certo? A técnica de especificação é essa. Se fosse caso de uso, a mesma coisa. Você vai... óbvio, até o critério de aceite aqui, o formato seria aquelas seções que eu havia mostrado nos slides anteriores. Né? Ou outros formatos que vocês podem encontrar na internet aí. Mas não foge muito daquela estrutura, como eu já disse. Caso de uso é isso, ou história de usuário é isso aqui. Pronto. Essa parte de especificação do que o sistema vai fazer, ela vem até aqui, certo? E aí vocês estão aptos a fazer a especificação das histórias para que elas possam ser colocadas para desenvolvimento, né? Por exemplo, a atividade é essa, criar menu para avaliação dos trabalhos posterior do sistema. Será que ela é um épico? Será que elas são histórias? Que ela é uma história? Ou é um épico que deve ser quebrado? Vocês só vão saber disso depois que refinarem, né? E aí ao refinarem, se for um épico, vocês vão ter que dizer cada história o que é que vai ter. Vocês vão ter que elaborar uma jornada de usuário, né? Uma história reflete uma jornada de usuário. Então como é que o usuário faria? Faria isso, 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 isso e aquilo. Então vou tentar converter isso em histórias. É uma abordagem mais centrada em produto também, seria interessante. Daria para vocês seguirem esse caminho aí também, certo? Em outras palavras é isso, né? Então com isso, ó, a gente fecha essa parte aqui de técnica de especificação de requisitos, tá? Agora vocês vão escolher se preferem caso de uso, história de usuário. Para mim não faz diferença. O importante é estar bem especificado. E eu acho que na prática também não faz diferença para como você vai adotar. O importante é que o time entenda tranquilamente. Beleza? Dúvidas aí? Rapaz, não. Aí mais na hora que for começar a escrever esse negócio aí. Acho que é mais a construção mesmo, né, gente? Mas deu para entender a ideia. Tipo... o formato ele é simples, né? Assim, como eu disse, quando vocês forem escrever, que vocês vão... Aí você tem dificuldade, poxa, como é que eu escrevo? Como eu quero, de modo que? Como é que eu escrevo essa funcionalidade assim? Aí vai bater um pouco a dificuldade e tal, mas você escreve uma, duas, na terceira história, vocês já estão sabendo como é que faz cada coisa. E a ideia é justamente que... A ideia é assim, sexta-feira a gente vai seguir o conteúdo, certo? Depois a gente vai ter essa reunião com o Diego. A ideia é que quarta a gente utilize o horário da disciplina para escrever as histórias. Beleza? Então a gente vai fazer uma coisa... Vocês vão trazer o que vocês puderem pronto, ou mais ou menos feito, e a gente vai refinando aqui ao longo do processo. Beleza? Sim. Beleza. Então é isso. Mais, senhores, sexta-feira a gente retorna aí 4h30. Beleza? Beleza. Valeu, galera. Valeu. Boa tarde pra vocês. Valeu, professor. Valeu.